Olá pessoal, estamos aqui gravando alguns vídeos manuais sobre a avaliação panorâmica de desempenho para facilitar, o entendimento e a compreensão dos servidores para essa metodologia nova aí que compõe a nossa avaliação de desempenho individual. Para esse primeiro vídeo, a gente vai abordar alguns pontos mais gerais para ter aquela orientação para vocês entenderem como é que é esse processo da avaliação panorâmica de desempenho. E nos vídeos seguintes a gente vai entrar realmente no sistema ali para mostrar como é que funciona, como é que são feitas as avaliações e entender um pouco melhor essa metodologia de avaliação. Então nós vamos falar rapidamente aqui, obviamente essa coisa bem sucinta, sobre o que é desempenho, sobre a base legal da nossa avaliação de desempenho individual, ADI, como que está a nossa ADI, o que é a avaliação panorâmica de desempenho, o que são competências, o que nós ganhamos com todo esse processo e como é que vai ser realizada a avaliação panorâmica. Então, trazendo, obviamente, da literatura e também da legislação, o conceito de desempenho ele envolve duas questões principais. Primeiro, você tem que ter a ação ou comportamento do indivíduo e essa ação e esse comportamento ele tem que gerar um resultado. Então, a ação ou comportamento do indivíduo se refere àquilo que ele faz dentro do teu contexto de trabalho, obviamente que ele tem que procurar ações e comportamentos que estejam alinhados com o contexto de trabalho, e o resultado vai ser consequência dessa ação, que são aquelas entregas que esse indivíduo realiza no seu dia a dia. Então, o desempenho, ele basicamente, ele precisa dessas duas questões. Você precisa ter um indivíduo que vai realizar um comportamento ou uma ação, aliado a isso, um resultado que ele entregue. Então, colocando aqui dentro do contexto mais global, você tem lá um indivíduo, que ele está gerando, obviamente, comportamentos e resultados. Dentro da equipe você tem vários indivíduos, você pode perceber ali que estão realizando comportamentos, entregando resultados, e a integração deles vai formar a equipe de trabalho. Nós vemos essas setas aí, que são as setas do contexto, porque essa equipe está dentro de uma instituição, então, ou seja, a instituição influencia o trabalho da equipe influencia o trabalho do indivíduo, e o contexto, seja ele interno ou externo, também tem impacto. Então, a gente vê que o desempenho ele é algo bem complexo, é multifatorial, e você não pode estar vinculado apenas a um único item de todos esses que são possíveis para fazer a avaliação de desempenho. Por isso que a nossa ADI ela evoluiu e ela vai considerar diferentes fatores aí para a sua consolidação. Então, no decreto 8282 de 2014, a gente traz lá que seriam os fatores mínimos a serem observados aí na avaliação de desempenho. Então, a gente tem o item que é produtividade, que tem que ser feito com base em parâmetros e metas previamente estabelecidos. Então, hoje a gente já tem aí o IPO definido principalmente para quem trabalha nas unidades operacionais e o IPAI que já está em construção aí, precisando, obviamente, sempre contando com a participação e contribuição de todos os servidores nessa construção. Conhecimento de métodos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. Nós temos aí as atualizações obrigatórias, são os CAPs, e também o TAF. Então, esses dois itens complementam aí esse inciso do decreto 8282. E o último, que seria o cumprimento das normas de procedimentos de conduta no desempenho das atribuições do cargo, que nós conseguimos fazer a ligação da gestão por competências com a gestão de desempenho. Então, a gente foi definido pela PRF, após a estruturação do grupo de trabalho, com participação de diversas áreas, diversos servidores, que utilizaríamos a parte de competências por meio da avaliação panorâmica de desempenho, para aferir esse terceiro item aí da avaliação de desempenho individual. Então, qual que é o foco? Qual que é o foco da avaliação de desempenho individual? Primeiro, aprimorar o desempenho dos servidores. Esse é o principal foco da avaliação de desempenho. A partir do momento que eu começo a aferir o que a pessoa faz, o desempenho do servidor, eu consigo traçar caminhos de desenvolvimento. Obviamente, aferir o desempenho, posso identificar as necessidades de capacitação com base nessa avaliação de desempenho, fornecer subsídios à gestão de pessoas,
para definir quais tipos de capacitação têm que ser realizados, preciso mexer na estrutura, preciso mexer na minha política de movimentação de pessoal, como é que está a saúde do servidor, eu tenho informação para trabalhar isso melhor. Com a avaliação de desempenho é possível que a gente consiga subsídios para esse tipo de trabalho. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento do servidor, né? Você tem ali o servidor acompanhando o próprio desempenho e sabendo o que ele precisa realmente entregar e definir o que ele precisa fazer em termos de carreira para se desenvolver e melhorar as relações também interpessoais e a cooperação, porque o desempenho, como a gente viu anteriormente, ele também tem influência da equipe, então é importante que toda a equipe esteja envolvida nesse processo. Então, trazendo aqui um panorama geral, colocando a nossa ADI, então a gente vai ter a produtividade, que ela vai ser totalizada aí em 50 pontos, né, dentro dos 100 possíveis lá da ADI, a avaliação panorâmica, que vai computar 30 pontos, por isso aí a bolinha um pouco menor dentro desse contexto geral. Nós temos o TAF e o CAP, que tem o mesmo peso no final, e tem também a produtividade de toda a instituição que vai entrar nessa soma. Mas o nosso foco aqui vai ser a avaliação panorâmica. Então, o que é a avaliação panorâmica de desempenho? A avaliação panorâmica é uma avaliação por múltiplas fontes. Então, vindo da literatura, o pessoal fala avaliação 360 graus, 270 graus. Então, são avaliações por múltiplas fontes. Qual que é o objetivo desse tipo de avaliação? Você minimizar, né, o viés individual de uma avaliação única. Então, a gente tinha uma avaliação que era feita apenas pela chefia, você tem todo o peso em cima de uma única visão. Quando você trabalha com múltiplas fontes, você tem diferentes visões daquele desempenho do servidor. No nosso caso, nós vamos ter uma autoavaliação, o servidor vai se avaliar em relação aos critérios propostos na avaliação panorâmica, vai ter a avaliação da chefia imediata e vai ter também a avaliação dos pares de trabalho, como é que ficou essa definição dos pares lá na instrução normativa. Então, cada servidor vai ser avaliado por pelo menos 2 pares, a gente depois vai ver detalhadamente dentro do sistema como é que isso aí funciona, que o sistema vai fazer esse sorteio e definir, então vai ser uma avaliação mais isenta, que a pessoa sabe quem ela está avaliando, mas não sabe por quem está sendo avaliado, e você vai receber apenas o resultado final de toda essa avaliação com os pesos, né? A questão dos pesos de cada avaliador estão lá na instrução normativa da avaliação panorâmica. E o detalhe aqui, né, da nossa avaliação panorâmica, ela vai ser baseada em competências. Mas aí vem aquela pergunta, né? O que são competências? Então, a gente sabe no contexto geral, né? O pessoal pensa, competência é a capacidade, competência é a atribuição, mas a gente precisa definir qual que é o conceito de competência adotado aí na construção da avaliação panorâmica. Então, ele deriva lá do Decreto 5707 de 2006, que foi o decreto que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, e lá ele traz que competências são conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando o alcance dos objetivos da instituição. Então, você vê que o conceito de competência ele tem 3 pilares. Você tem o pilar individual, que é o conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, aquilo que está intrínseco no indivíduo. Você tem o pilar de desempenho das funções, ou seja, a competência ela precisa ser expressa pelo servidor, ou seja, o comportamento, a ação, quando a gente puxa lá daquele conceito do desempenho, e visando o alcance dos objetivos da instituição, ou seja, o direcionamento. Você tem que ter um contexto, né? A competência ela só se torna competência quando aquele contexto indica que aquela competência, aquele conhecimento e habilidade e atitude mobilizado por meio de desempenho e entrega algo que esteja dentro do contexto organizacional. Então, esse é o conceito de competência que foi utilizado para a redação das competências que estão dentro da avaliação panorâmica de desempenho. Então, essas competências elas foram, né, mapeadas dentro do projeto do mapeamento de competências, que teve a participação de diversos servidores, tanto na parte ativa de realizar a redação, quanto nas contribuições por meio de questionário, entrevista, uma série de outras opiniões solicitadas aí, e foram já definidas competências gerais, competências específicas, a gente não vai entrar no detalhamento dessas competências, e elas vão compor essa avaliação panorâmica de desempenho. Então, o que a gente ganha
com isso, né? Com essa nova ADI, com avaliação de desempenho? Primeiro, você vai começar a ter critérios transparentes e objetivos nas avaliações. Então, o servidor ele vai estar sendo informado antes sobre o que ele está sendo avaliado, qual o tipo de desempenho que a organização espera. Favorecer, né, a sintonia entre as pessoas, infraestrutura e estratégia da organização, porque você, por meio das competências, você começa a direcionar, né, todo o objetivo da instituição com que a pessoa tem que apresentar no seu dia a dia de trabalho. Possibilita ao servidor visualizar o seu desempenho ao longo, né, de todo o ano, de todo o ciclo avaliativo. Você vai ter como acessar o sistema e verificar como é que está o seu andamento. Integrar diferentes processos de gestão de pessoas, como a gente viu, a partir da avaliação de desempenho, eu posso definir capacitação, pensar em algum tipo de seleção, movimentação de pessoal. Valorizar e reconhecer as ações e as conquistas dos servidores, porque a partir do momento que isso está registrado e exposto para ele, você tem como valorizar e reconhecer. Fortalecer o vínculo do servidor com a instituição. Padronizar as aferições em nível nacional, ou seja, você tem uma gestão de desempenho eficaz e fidedigna, realmente retratando aquilo que acontece na organização e, como consequência, né, atingir os resultados institucionais, que é o objetivo da nossa organização. Então, esses são os principais ganhos que nós podemos ter aí com a avaliação de desempenho. Mas como é que vai ser realizada essa avaliação panorâmica? Então, hoje a gente já tem o sistema CIAD, para as pessoas já tiveram a oportunidade de acessar, nem que seja apenas para ter assinado lá a sua ficha de avaliação de desempenho, a FAD, quando conclui o seu intertício ali para a progressão. O link dele é o www.prf.gov.br/ADI. Esse acesso ao sistema ele é pessoal, individual, então você vai colocar lá seu login, senha, o token, e vai poder acessar o sistema. Nós vamos ter nos próximos vídeos mostrando exatamente esses acessos, como é que você manuseia o sistema. Então, vai ser tudo bem detalhado aí para os servidores. Outro ponto, né? Todos os servidores serão avaliados. Então, não tem servidor que não será avaliado na avaliação panorâmica, seja ele policial, administrativo, esteja ele na pista, esteja ele em alguma atividade especial. Então, todos os servidores vão ser avaliados. E, obviamente, para facilitar toda essa dinâmica, então vão ser sempre encaminhados, o próprio sistema vai encaminhar e-mails de alerta, quando abrir o ciclo, para você conferir se as pessoas que foram sorteadas para você avaliar, você realmente trabalhou com elas e poder corrigir, eventualmente, junto à área de gestão de pessoas regional, essa questão dos avaliados. Você vai receber, assim que iniciar o ciclo, para começar as avaliações, vai ser alertado o servidor quando faltar 15 dias, uma semana, 2 dias, 1 dia, sempre forçando, né, lembrando para que todos respondam à avaliação dentro do período. Porque nós temos aí 2 conceitos que vão ser detalhados agora, que é o ciclo avaliativo e o período da avaliação. Então, é muito importante o pessoal estar atento para concluir as avaliações dentro do período de avaliação. E fazendo essa diferença, né? O que é o ciclo avaliativo e o período de avaliação? Então, o ciclo avaliativo ele vai compreender o período entre a última avaliação panorâmica realizada e a que está sendo realizada agora. Como agora nós vamos ter a primeira, obviamente não existe a avaliação anterior. Então, em geral, você considera, né, a tendência vai ser que o ciclo avaliativo ele vai compreender um intervalo de 12 meses, certo? Então, por exemplo, o ciclo 2018-2019, nós podemos considerar que é o período entre 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. Então, você vai estar avaliando, né, se autoavaliando, avaliando seu colega, avaliando seu chefe, sendo avaliado dentro, né, desse período aí que vai ser considerado para avaliação. O período de avaliação, ele vai ser o período em que o sistema vai ficar disponível para os servidores realizarem as avaliações. Então, a avaliação panorâmica ela vai acontecer, em geral, uma vez ao ano, dentro de um período determinado, uma data ali aproximadamente entre 15 a 30 dias do sistema habilitado para você realizar essas avaliações. Como exemplo aqui, a gente colocou, por exemplo, de 5 de agosto a 5 de setembro de 2019, você vai estar realizando a avaliação, né, referente ao ciclo avaliativo 2018-2019. No ano seguinte, a mesma coisa, vai ser definido um período que o sistema vai estar aberto para você fazer essas avaliações e também vai estar dizendo qual o ciclo avaliativo corresponde, né?
o intervalo de datas aí que você está considerando para fazer essa avaliação. É muito importante que todos respondam e concluam as avaliações dentro do prazo, porque a gente vai ver lá na frente, se não concluir a avaliação, gera uma série de problemas tanto para o servidor que está avaliando, quanto para o servidor avaliado, ou seja, o sistema não fecha a nota enquanto as pessoas não concluírem as avaliações. Então, esse era o panorama geral que a gente queria passar para vocês sobre a avaliação panorâmica. Os próximos vídeos nós vamos entrar no detalhamento ali do sistema. E aqui essa mensagem para a gente levar aí, né, ao longo desse processo, que todo processo de mudança ele traz ansiedade e incertezas, mas a perseverança revela a nossa força para superar os desafios. Então, espero que vocês estejam aí animados para essa novidade. O que precisar, obviamente, de contribuição que sejam feitas aí ao longo do tempo nos momentos oportunos, e assistam os demais vídeos para que a gente consiga realmente fazer uma avaliação mais fidedigna e correta aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.